Pois bem, meus amigos, a última declaração do nosso presidente nomeado acerca do conflito que ocorre na faixa de Gaza continua dando o que falar, mas continua dando o que falar num nível mundial. Assunto mais comentado das redes sociais. Lula arrumou uma enorme dor de cabeça. E o que ele fez? Ele dobrou a aposta. Dobrou a aposta. Tem confusão envolvendo o chanceler israelense, o embaixador do Brasil, parece que vai voltar ao Brasil, uma loucura. No meio disso tudo, temos a grande mídia e seus jornalistas empoderados, todos trabalhados no contorcionismo para tentar ou desviar o foco desse assunto, ou então fazer aquela crítica marota que sempre vem acompanhada de um mas. Eles criticam, mas não criticam, aquele joguinho. Quero mostrar todos esses detalhes para vocês. Vou falar também sobre a manifestação do dia 25, que com tudo isso que está acontecendo, ganhou um ingrediente extra e pode ser ainda maior do que já seria. No meio dessa história toda, Xande ficou com ciúmes. Ficou com ciúmes e tentou roubar o brilho do dia, mas não conseguiu. Tanto que essa pauta a gente vai comentar lá pro finzinho do vídeo. Então, se você já gostou dos assuntos do vídeo de hoje, me ajuda a espalhar essas informações, curtindo, comentando e principalmente compartilhando o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de Face e de Zap. Dá uma verificada na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no canal. E se não for inscrito, se inscreve, dá essa moralzinha pra mim. E se você não quer perder nenhuma notificação dos meus vídeos, não quer ficar na mão do YouTube, eu te convido para entrar no meu canal de WhatsApp. Eu abri um canal exclusivamente para notificá-los toda vez que tiver novidade, tanto aqui quanto no meu canal de lives, e eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado. E agora sim, feita a introdução, vamos para as pautas de hoje. Começamos aqui no maravilhoso blog da Andréa Sadi, trazendo a seguinte manchete. Fala de Lula sobre o Holocausto foi o terceiro assunto político mais comentado em redes sociais desde 2023, diz a Quaest. 90% das postagens foram críticas, e eu vou repetir porque isso é música para meus ouvidos. 90% das postagens foram críticas, mas, o maravilhoso mas. O movimento não foi orgânico. Conseguiram resgatar a narrativa do robô. Vai vendo, Brasil. Não foi orgânico e sim coordenado por oposição, segundo o Felipe Nunes, que é o especialista empoderado. Operação contra Bolsonaro e 8 de fevereiro tiveram mais repercussão. E aí, no vídeo, esse pesquisador aí da Quaest justifica que como as pessoas falavam sobre o mesmo assunto, usavam as mesmas palavras, era algo coordenado. Era algo coordenado, a estratégia dos robôs, o gabinete do blá 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 e tudo aquilo, toda a ladainha que vocês já conhecem muito bem. Outra notícia interessante, aqui começa a treta, e é uma treta séria, seríssima. Israel declara Lula persona non grata após a comparação com o Holocausto lá do bigodinho da Alemanha. Chanceler de Netanyahu afirma que país não esquecerá nem perdoará o petista após a fala sobre as ações em Gaza. E o próprio chanceler, o seu Katz, Israel Katz, foi lá na sua rede social e postou em português, marcando Lula, que é para ficar bem claro o quão insatisfeitos, para dizer o mínimo, eles estão com essa declaração. Olha só a postagem. Esta manhã, convoquei o embaixador do Brasil em Israel para o Museu do Holocausto. O local que demonstra mais do que qualquer outro o que os adoradores do bigodinho e o bigodinho da Alemanha fizeram aos judeus, incluindo a membros da minha própria família. A comparação do presidente @LulaOficial, marcando que é para ele ver bem, escreveu em português, se ele soubesse, né, que nem português direito Lula fala, mas enfim. Entre a guerra justa de Israel contra o Hamas e as ações do bigodinho da Alemanha e seus adoradores, que exterminaram 6 milhões de judeus, a metade da população de judeus na época, diga-se de passagem. É um grave ataque antissemita. E assim, antissemitismo é crime no Brasil.
né? É crime, tá ali no Código Penal, não é um negócio inventado assim, fake news, gabinete do não sei o quê. Não, é antissemitismo, quem tá dizendo isso é o chanceler de Israel, nem sou eu, é ele. Antissemita que profana a memória dos que perderam a vida neste evento trágico aí. Não perdoaremos nem esqueceremos, em meu nome e em nome dos cidadãos de Israel. Grava essa parte que ela vai ser importante mais pra frente lá no vídeo. Em nome dele e de todos os cidadãos de Israel, declarei ao presidente Lula que ele é persona non grata em Israel até que ele se desculpe e reconsidere suas palavras. Bem forte essa declaração e ficou claro ali, enquanto não pedir desculpa e reconsiderar as palavras, não pode colocar o pé em Israel. Gente, isso é grave. É um presidente que foi proibido de botar os pés lá em Israel por causa da baboseira que ele falou. E aí, aqui tá a foto que eu tirei esse print pra vocês, que é o chanceler, que é esse que tá com um papelzinho na mão, e do lado dele é o embaixador do Brasil em Israel, na tal visita pra tomar a reprimenda. E a reprimenda deve ter sido bem forte, porque olha ali a cara de susto do pobre do embaixador que tomou sem ter a culpa, né? Quem falou foi o Lula, o pobre do embaixador se ferrou graças ao Lula. Não satisfeito, o chanceler volta às suas redes sociais e faz outra postagem, dessa vez usando ali as cobrinhas que a gente não sabe ler, mas eu peguei a tradução no Google. Não nos curvaremos até que o presidente brasileiro @LulaOficial, e marca de novo o Lula aqui, peça desculpas e retire o incitamento antissemita que lançou contra o povo judeu e Israel. Guarda de novo, povo judeu, 2 vezes ele fala isso. Ele será uma persona non grata no Estado de Israel. E aí nós começamos com ele, sempre maravilhoso, Otávio Guedes do Globo News, sacando o seu pano da gaveta para comentar. Olha o enfoque que o jornalista da Globo dá. Na diplomacia, nada é por acaso, é tudo muito estudado. Expor o diplomata desta maneira é humilhação. O que o Lula fez não é humilhação. Como o Lula fez, tá tudo certo. O problema é o chanceler israelense ter tomado uma atitude mais drástica. E depois ele continua ainda ali, ó. O problema não é atacar Netanyahu, é fazer equivalência usando o bigodinho. O problema não é defender o Hamas. O problema é que ele usou o nome do bigodinho. Claro que usar esse nome é grave, mas assim, só o fato dele estar defendendo um grupo que fez o que fez no 7 de outubro, na minha humilde opinião, já é grave o suficiente. É que ele conseguiu alçar níveis maiores de gravidade. E o Itamaraty? Vocês lembram do Itamaraty? Saiu até uma matéria, eu acho que foi do Jamil Chad, falando que o Itamaraty tramava ali contra o presidente Bolsonaro na época do governo passado. Então, essas pessoas do Itamaraty que fizeram o L, olha só, fala de Lula sobre Israel causa mal-estar no Itamaraty. Nos fazedores de L está causando mal-estar. Tiro no pé, difícil de ser contornado. Diplomatas ativos afirmaram, em condição de anonimato, que declaração do presidente foi infeliz, desnecessária e desastrosa. Olha o nível. E na Globo News ainda, eles chamaram um especialista para fazer uma análise dessa conjuntura toda internacional, a gravidade do que o Lula falou. E esse especialista é o Hussein Khalot. Ele é pesquisador da Universidade de Harvard. Então, o seu Hussein, pesquisador de Harvard, comentando na Globo. Não é uma pessoa da extrema-direita, bolsonarista. Não é nada disso. Provavelmente é mais um fazedor de L. Olha só o que ele comentou, que interessante. O Itamaraty tornou-se um mero órgão executor incapaz de contrariar Celso Amorim. Essa que é a verdade. E Celso Amorim é que tá mandando no pedaço. Aí, o que ele responde a respeito de tudo isso? Fica em silêncio? Mostra arrependimento? Não, ele vai lá e devolve. Estão dobrando a aposta.
Isso é coisa absurda, diz Celso Amorim, após Israel declarar Lula persona não grata. Claro, no blog da Andréa Sadi, que tá dando muito espaço para a galera do PT comentar a respeito do assunto. Israel adotou a medida após o presidente comparar e fazer todas aquelas declarações que eu já falei para vocês. Já outros interlocutores avaliam que a fala foi uma escorregada. Isso que o Lula disse. Se fosse, que é meio clichê, eu sei, mas se fosse o Bolsonaro, seria um ataque à democracia, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, um problema diplomático, ia ser assim, meu Deus do céu, tá acabando o mundo, apocalipse zumbi. Mas como é o Lula, foi uma escorregada. Não é o que tá parecendo acharem os israelitas. Enfim, mas quem é o Celso Amorim? Esta pessoa super imparcial, maravilhosa, que está conduzindo a política externa de nosso país. Matéria da Gazeta do Povo. Celso Amorim assinou o prefácio de livro que exalta o lado diplomático do Hamas. A gente viu a diplomacia, toda a diplomacia deles em ação no dia 7 de outubro. Todo o mundo viu e ficou chocado. Aí vamos aqui para a Mônica Bregamo. A Mônica Bregamo vai falar sobre o que aconteceu a respeito dessa história do embaixador do Brasil lá em Israel. Lula chama o embaixador do Brasil em Israel de volta para consultas. Medida é uma resposta ao fato de o governo de Benjamin Netanyahu ter convocado o diplomata para uma reprimenda. E eu vi muita gente falando que é definitivo, mas não é. Presta atenção no texto, ó. O embaixador do Brasil em Tel Aviv, Frederico Meyer, foi chamado de volta ao país por Lula para consultas. Inicialmente é para consultas. A embaixada brasileira agora ficará temporariamente liderada por um encarregado de negócios. A medida é tomada quando um país quer explicitar contrariedade com os atos de outra nação. É um sinal de agravamento da crise. Lula dobrando a aposta, mas não é ainda um rompimento de relações diplomáticas. Mas pelas declarações da galera da esquerda, não está muito longe disso. Vocês vão ver. Por exemplo, ela, a dona Janja. Olha o post cínico, eu não tenho outra palavra para definir, é cínico, que ela fez nas redes sociais. Orgulho do meu marido, que desde o início desse conflito na faixa de Gaza tem defendido a paz e principalmente o direito à vida de mulheres e crianças que são maioria das vítimas. Tenho certeza que se o presidente Lula tivesse vivenciado o período da Segunda Guerra Mundial, ele teria da mesma forma defendido o direito à vida dos judeus. A fala se referiu ao governo genocida e não ao povo judeu. Sejamos honestos nas análises. Tem mais textão, mas eu só quero parar aqui. A vida de mulheres e crianças, mas só as palestinas. As que estão sequestradas, porque ainda tem reféns lá. Aliás, é por isso que está acontecendo o conflito. Porque Israel quer resgatar os reféns que foram levados pelo Hamas. Fora o tanto de pessoas que queimaram viva, bebê jogado no forno, arrancaram o olho de filho na frente da mãe. Negócio assim, cena de filme de horror. Sobre isso, nenhuma palavra. E é impressão minha... ou ela tá chamando o chanceler de desonesto? Porque o chanceler deixou bem claro que ele estava falando em nome dele e do povo judeu. O povo judeu sentiu que foi, sim, uma declaração direcionada a todos eles, e não somente ao presidente. E ela segue. Perguntei certa vez a uma jornalista por que a imprensa não divulga as imagens do massacre em Gaza. Ao que ela me respondeu, porque são muito fortes as imagens das crianças que perderam a vida. Se isso não é esconder o genoemicídio, eu não sei o que é. É preciso que o mundo se indigne com o que estão fazendo lá, né? Tirando a vida de cada uma dessas crianças e que se una urgentemente na construção da paz. Falar em construção da paz somente através de um cessar-fogo de Israel é de um cinismo brutal. Se quisessem paz mesmo, estariam dizendo para o Hamas parar de usar essas mulheres e crianças como escudo, porque é isso que eles fazem, constroem as bases dele, os túneis embaixo de hospitais,
que é para já gerar essa... bombardearam o hospital, mas era ali um QG dessa organização que toca o terror. E eles não falam em nenhum momento em liberar os reféns e parar de usar os civis palestinos como escudo. Lembrando que Israel deixa bem claro que a guerra deles é contra o Hamas e não contra os palestinos. São coisas diferentes. E de quebra, o Lula compra briga com os evangélicos. Há pouco tempo atrás, acho que foi em dezembro, eu postei até um print nas minhas redes sociais, o Lula estava falando sobre a necessidade de ele se aproximar dessa galera evangélica, pois esquece, Lula, esquece a ira de líderes evangélicos com a fala de Lula sobre Israel. Nota da CIMEB e das bancadas evangélicas da Câmara e do Senado repudiam a comparação da conduta de Israel com o Holocausto. Vale lembrar aqui que dentro dessa bancada evangélica, no Senado e na Câmara, tem deputados e senadores da base do Lula que fazem o L e que assinaram também esta nota de repúdio. Tem até a galera do partido do Kassab. Vamos adiante. Essa análise aqui do especialista é sensacional. Fala de Lula sobre o Holocausto é problemática. E pode enfraquecer o governo. Presidente usa política externa para fidelizar sua base, mas saldo de declaração é incerto. E quem está fazendo essa análise é Guilherme Casarões, e ele é cientista político. Tem diploma, pessoa letrada, Fundação Getúlio Vargas e também nos Estados Unidos, uma pessoa que estudou, uma pessoa culta. O que ele diz? Em coletiva em Addis Abeba, onde participou da reunião da União Africana, o presidente Lula, do PT, comparou o massacre em curso na faixa de Gaza ao Holocausto. Fez bem em reconhecer que a violência contra palestinos é intolerável. Em nenhum momento eles falam sobre o que aconteceu lá na rave. Parece assim que um dia Israel acordou, os israelitas acordaram, vamos atacar ali na faixa de Gaza. E não foi assim que aconteceu. Teve um episódio que gerou tudo isso, que nunca é mencionado pela galera da esquerda. Então ele faz bem em reconhecer, mas optou por uma analogia problemática. O problema foi ter citado o bigodinho da Alemanha. Porque o presidente, após ter chamado a ação israelense de genoemicídio em sua fala, retomou o assunto para evocar a barbárie do bigodinho da Alemanha contra os judeus. E isso, assim, me deixa triste, porque é uma pessoa que era para ter uma cultura melhorzinha e saber que o próprio uso da palavra genoemicídio já é desmerecer o que aconteceu. E a esquerda tem feito isso direto, em especial depois do período de pandemia. A palavra genocídio, ela foi inventada para nomear aquele horror que aconteceu com os judeus na Segunda Guerra. Porque não havia uma palavra para nomear aquilo. Então, pegar esse termo e ficar usando para qualquer adversário político, assim como eles fazem com a palavra nazi, com a palavra face, já é, assim, esvaziar de sentido, né? Já deveriam ficar indignados. Mas, enfim, né? É o máximo da cultura que a gente chega aqui. E aí, nas suas redes sociais, ele foi lá postar todo orgulhoso: a minha contribuição na Folha sobre a fala do Lula. Se é verdade que falar do Holocausto é uma forma de chamar atenção para a crítica brasileira, é também verdade que a analogia serve aos interesses de quem quer desqualificar Lula a qualquer custo. O problema não é o que o Lula falou. O problema é que vão usar isso para desqualificar o Lula. Não é ele próprio que se desqualifica pelo que ele pensa e pelo que ele fala. São os outros que fazem isso. E aí ele continua. Em poucos dias, o Partido Novo entrou com queixa-crime contra Lula e Zambelli falou em moção de repúdio e impeachment do presidente. São bizarrices. O presidente do Brasil falar o que falou, tirar o Brasil da situação de neutralidade de um conflito que ele não tinha nada o que fazer lá, não tinha que falar sobre isso, não foi chamado a opinar sobre o assunto. Isso não é grave. É só uma bizarrice da direita.
Já passou da hora do governo entender a dinâmica da extrema-direita e evitar armadilhas. Não é que o Lula realmente pensa aquilo, defende esse grupo que toca o terror. Não, é uma armadilha dos seus adversários. E por falar em volta dos trabalhos e enfraquecer o governo, além de toda essa crise que está acontecendo agora, que foi um fator imprevisto, já havia ali um clima de hostilidade, porque a oposição vai voltar do recesso de carnaval mirando 2 ministros de Lula, a saber, o Lewandowski, por causa da fuga que aconteceu no presídio de segurança máxima, e a Anísia Trindade, que tem várias explicações a dar, e lembrando aqui que Anísia Trindade tem uma especial rivalidade com o Lira, porque quem queria o Ministério da Saúde era o Lira. Aliás, por falar em Lira, o Lira também está revoltado. Também está revoltado, quer que o Lula volte atrás no veto às emendas, na história da desoneração da folha, e depois dessa declaração o Lula perdeu ainda mais força para negociar. No meio disso tudo, teremos a manifestação. O Bolsonaro convocou essa manifestação e ele nunca imaginou que fosse acontecer um negócio desses, mas graças a essa nova crise... Aqui é a matéria do Estadão. Declaração de Lula sobre o Holocausto vira combustível para ato de Bolsonaro na Paulista no dia 25. Aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro estão usando declarações do petista para inflar manifestações em São Paulo. E sabe por que ele está falando isso? Por causa desse post aqui do Fábio Weingarten, que, aliás, eu achei sensacional essa ideia. Vou sugerir ao pastor Malafaia e ao presidente Jair Bolsonaro que convidem o embaixador de Israel para nosso ato na Paulista no próximo dia 25 de fevereiro em São Paulo. Certamente será muito bem recebido e acolhido. Será ótimo o embaixador de Israel ir à Paulista para ver que os brasileiros não concordam com o que o Lula falou. E para lembrar da importância aqui de Israel, eu trago essa matéria aqui do Money Times. Israel é importante fornecedor de fertilizantes ao Brasil. Guerra afeta o setor? Olha, não afetou, mas o que o Lula disse, agora persona não grata, dobrando a aposta, não sei. E, enquanto isso, o pedido de impeachment está cada vez coletando mais assinaturas. Matéria do Terra. Pedido de impeachment de Lula após fala sobre Israel já tem quase 100 assinaturas. Segundo o documento, o presidente comete o ato de hostilidade contra a nação estrangeira, expondo a República ao perigo do conflito ou comprometendo-lhe a neutralidade. Comprometeu. A neutralidade já comprometeu, tá muito claro. E o Xande ficou com inveja, queria brilhar também, chamou o Bolsonaro, não só o Bolsonaro, mas o Braga Neto, o general Heleno, o seu Valdemar Costa Neto, para prestar depoimento à PF sobre a história do golpe, o golpe do algodão doce, o golpe de Taubaté. O advogado do Bolsonaro disse que queria ter acesso e o Xande negou. Essa matéria aqui da Oeste resume muito bem. Moraes nega pedido de Bolsonaro para adiar depoimento à Polícia Federal. Ex-presidente terá de dar explicação sobre o suposto golpe. E aqui tem um trechinho da decisão do Moraes. Informe-se à PF que inexiste qualquer óbice para a manutenção da data do agendamento para o interrogatório, uma vez que os advogados do investigado foi deferido integral acesso aos autos. Determinou Moraes ao observar que não compete a Bolsonaro escolher a data e horário de seu interrogatório. Em ação enviada ao STF, a defesa de Bolsonaro sustentou que o ex-presidente só prestaria esclarecimentos quando tivesse acesso integral das mídias dos aparelhos celulares apreendidos, sem abrir mão, por óbvio, de ser ouvido em um momento posterior e oportuno. A saber, esse depoimento está marcado casualmente para dia 22. O Xande gosta de brincar com os números. Dia 22, só 3 dias antes da manifestação. Essa semana promete ser muito quente. E lembrando aqui que no dia 26, vários líderes estarão reunidos em São Paulo, líderes mundiais de outros países. Inclusive, vem aí figuras importantes e que irão presenciar uma super, hiper, ultra, mega manifestação. É o que eu acho.
E vocês? Fala pra mim aqui nos comentários que eu quero saber. E por hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até a próxima. Fui!